Vai apresentar e dar início aos trabalhos. Então, boa tarde a todos, a turma GEO 421, Domínios Morfoclimáticos do Espaço Brasileiro. Temos a honra hoje de receber o professor Emanuel Lindenberg, né, professor da Universidade Federal do Piauí, né? Agora a gente está indo para o extremo norte, extremo nordeste. Já tivemos o professor Valdir, da UNB, que estava lá em Santana do Livramento, mas ele é de Brasília, falando sobre os Pampas. E o professor Emanuel vai falar um pouquinho sobre a Caatinga. E conheço o professor Emanuel por conta de uma orientanda de mestrado, né, que trabalhou com a questão dos impactos socioeconômicos dos parques eólicos, né, no Piauí mesmo, né? Acho que é. Eu esqueci o nome da cidade agora. Né? Eu sei que começa com M. Marcolândia. Isso, exatamente. E o professor Emanuel, desde 2015, como para quem já está escutando a conversa, é professor efetivo da casa, trabalha com as disciplinas da geografia física, né? E dispôs aí de falar um pouco com a gente sobre a Caatinga e no atual contexto, né? Aproveitando um pouco, embora tenha o lado negativo, mas a gente está aproveitando o lado positivo da tecnologia do ensino remoto, de trazer professores de outras regiões do Brasil para falarem sobre os domínios, né? E antes mesmo da apresentação do Lindenberg, eu faço a provocação que eu fiz para o Valdir, mas eu estou fazendo agora também para o Lindenberg. Eu não sei se em 2017 lançou-se um livro da Springer, Geografia Física do Brasil, não sei se você conhece, organizado pelo André Salgado, e uma galera aí, de Geografia Física. Livro muito bacana, muito legal, mas no capítulo 1, ele coloca lá o livro Unidade de Paisagem, né? E contextualiza a questão da importância da incorporação de novos avanços teóricos na geografia física. E apresenta um mapa, né? E o mapa é um pouquinho diferente, no sentido de considerar as antigas áreas de transição de Absaber como unidades de paisagem distintas e não havendo mais as áreas de transição, né? Então, nesse contexto, aproveitando, né, uma outra realidade, um outro conhecimento também, professor, os domínios morfoclimáticos, né, o conceito, ele ainda guarda uma aplicabilidade dentro do contexto da geografia física brasileira que trabalha com processos, ou ele, de certa maneira, caducou, né? Eu não gosto muito da ideia de jogar a bacia com a água e a criança fora, tudo junto, mas, né, de certa maneira, novas propostas vêm sendo colocadas. E como a gente também trabalha nesse limiar bacharelado, licenciatura, é sempre importante contextualizar para esses futuros licenciados, futuros professores, que também compreendam um pouco do contexto do domínio e também verificar se realmente, né, os outros pares professores são de acordo ou não nesse processo aí de mudança e transformação da própria ciência. Professor Manuel, a sua palavra, muito obrigado, né? E aqueles que tiverem perguntas, por favor, façam, tá? Professor Manuel, a palavra. E muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado, professor Edson, pelo esse convite maravilhoso de estar contribuindo com a formação de um conjunto de alunos e alunas da Universidade Federal de Viçosa. Então, dizer que é uma grande alegria estar nesse momento com vocês. E espero realmente, né, nesse momento de final de tarde, a gente aproveitar ao máximo para a gente poder dialogar um pouquinho. E com relação a essa sua indagação, professor Edson, eu vou deixar para os alunos responder ao final da minha fala, considerando principalmente as imagens. Por quê? Porque as paisagens, algumas delas vão ser representadas em algumas fotografias. E, inclusive, eu gostaria de destacar, antes de passar alguns dos nossos slides, para a gente ter esse olhar integrado do ambiente.
porque a natureza ela é fruto de um conjunto de fatores. Eles podem até ser considerados isolados na análise didática, mas do ponto de vista prático, ela é totalmente integrada. Por isso que é impossível conceber as características de domínios das caatingas, no plural, por conta da diversidade fisionômica e florística desse bioma, no contexto do semiárido brasileiro. Por isso que existe os sertões já é retratado lá pelo próprio Euclides da Cunha. Ou seja, esses ambientes eles têm suas particularidades e diversidades. Portanto, têm suas características dependendo dessas variáveis integradas, tais como geologia, geomorfologia, hidroclimatologia, hidrografia e pedologia. Juntando todas essas características, a gente vai ter o reflexo. E o reflexo é visível aos nossos olhos, principalmente pelo fator vegetacional. Ou seja, pela vegetação, que a vegetação é a síntese de todas essas variáveis que eu mencionei anteriormente, ela se materializa no ambiente. Então, assim, quando a gente chega no ambiente, a gente faz aquele olhar que vai para além do turista, né? Então, quando se tem aquela paisagem belíssima, né? Hoje a moda é fazer principalmente o selfie, né? Fazer uma foto e publicar nas redes sociais. Mas antes de eu fazer essa minha fotografia, eu tenho que interpretar o ambiente. Então, considerando a própria realidade do Nordeste brasileiro, vocês vão ver uma diversidade de ambiente. E cada um vai ter suas particularidades. Então, considerando essa temática principal dos domínios morfoclimáticos, dando uma ênfase, né, nesse setor do Nordeste brasileiro, e particularmente no estado do Piauí, a gente também vai pincelar algumas características que o professor Edson até mencionou, inclusive ele me instigou isso na nossa conversa inicial, de trabalhar a questão também socioeconômica por meio dos complexos eólicos. Como é que os complexos eólicos eles estão espalhados pelo contexto do Nordeste? Então, a gente vai poder dialogar um pouquinho a partir de agora, só lembrando, né, por conta da plataforma, né, que é um fator limitante do próprio Google Meet, na hora que eu projetar minha tela dos meus slides, eu não consigo mais ver vocês, então, por favor, podem habilitar o áudio de vocês para a gente poder dialogar. E só lembrando, viu, gente, aqui não é uma palestra, aqui não é uma aula, porque o professor ministrante é o próprio professor Edson. Eu estou na condição de um contribuinte nos debates, pegando as particularidades do Nordeste brasileiro. Por isso que eu parabenizo o professor Edson essa iniciativa, né, de trazer diversos colegas de diversas regiões, para que os nossos alunos possam estar tendo essas vivências e, ao mesmo tempo, instigar muito deles, né, a pesquisar sobre o Nordeste também. Então, não é porque eu esteja na região de Viçosa, ou até mesmo no município de Viçosa, ou no estado de Minas Gerais, eu não posso estar trabalhando outros recortes. Então, isso é muito importante, né? E a gente pega o exemplo da própria aluna Jaeli, né? Que ela fez o mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, mas o recorte espacial temporal dela referiu-se ao município de Marcolândia, no estado do Piauí. Então, eu também vou trazer algumas fotografias para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais a realidade piauiense, nordestina, e, consequentemente, tentar instigar vocês no processo da aprendizagem. Lembrando que essa aprendizagem, ela faz parte e ela é constante, né? Ela não tem uma pausa, né? Então, sempre vai ter algo mais a aprender. Então, eu vou fazer aqui uma projeção de tela para que a gente possa apresentar de forma mais efetiva algumas fotografias e alguns temas para o nosso diálogo. Então, fiquem à vontade para qualquer dúvida e esclarecimento. Então, a partir de agora, vocês já conseguem visualizar minha tela. Infelizmente, eu não consigo mais visualizar vocês, portanto, habilitem o microfone em qualquer dúvida. Então, eu intitulei essa minha fala denominada Características Morfoclimáticas e Parques Eólicos
no intuito de fazer algumas reflexões sobre o Nordeste do Brasil. Eu gosto muito de fazer perguntas. Por quê? Porque as perguntas é uma forma de instigar o debate. E o professor, e só lembrando, né, boa parte dos nossos alunos provavelmente seja da licenciatura, o papel, a função do professor é instigar os nossos alunos. Então, de vez em quando vai ter algumas perguntas que vocês vão ter que responder, um de cada vez para não dar tumulto, né? Mas é no intuito de estimular outros sentidos que nós temos para além da audição. Então, também forçar a questão do olhar, a questão do ouvir, mas principalmente do falar. Então, quanto mais sentidos a gente utilizar no processo de aprendizagem, mais fácil vai ficar o armazenamento dessas informações. Porque o corpo humano ele é muito perfeito, né? E o nosso cérebro ele é muito seleto. Então, ele vai arquivar, armazenar um conjunto de informações no momento em que você utiliza desses artifícios sensoriais. E a minha primeira pergunta não precisa responder agora, mas é para vocês fazerem esse momento de reflexão onde vocês estão agora. O que é que eu consigo visualizar por meio dessa representação, né, de um modelado da superfície terrestre, pegando um trecho aqui da América do Sul e particularmente de Brasil. Ou seja, a paisagem ela pode ser representada de diversas formas. Então, eu posso representar essas paisagens por meio de fotografias, por meio de dados de sensoriamento remoto, seja orbital ou suborbital, ou até mesmo por dados de radar. E aqui a gente tem uma representação de um dado, né, de SRTM mostrando o modelado da superfície terrestre, particularmente do Brasil. E aqui vocês vão poder compreender as diversas paisagens que se encontram nesse setor. Então, o olhar do profissional da geografia, seja ele da licenciatura ou do bacharelado, é compreender todas essas variáveis do ponto de vista da análise integrada do ambiente. Ou seja, pautado nas características litológicas, principalmente litológica no primeiro olhar, porque eu preciso saber o que são domínios das caatingas, mas eu preciso saber anteriormente se são estruturas de províncias geológicas sedimentares cristalinas. Associado a isso, verificar as condições da geomorfologia. Essas características com cores mais vermelhas são superfícies mais elevadas. Então, eu consigo já fazer uma distinção de superfícies elevadas e superfícies rebaixadas, pelo próprio degradê de tonalidades. E, com certeza, o professor, quando falou da região aqui, sobretudo do centro-oeste, ele falou dessa grande região rebaixada, né, que é a nossa, que aí vem o nosso famoso Pantanal. Aqui tem toda essa região amazônica, e aqui a gente vai destacar o Nordeste. E o Nordeste é interessante por essa diversidade de ambientes. Então, a gente vai poder retratar, a partir de agora, por meio dessa geomorfologia representativa, né, um conjunto de feições, por exemplo, pautado aqui na Serra, na Chapada Diamantina, na Serra do Espinhaço, um conjunto de serras que bordejam esse setor leste do Nordeste, né, sobretudo o Planalto da Borborema, ou Serra da Borborema. Essas características tecnológicas, gente, vai variar por conta que aqui o próprio Planalto da Borborema, né, são em torno de 400 quilômetros, né, em direção norte e sul. Então, começa lá no Rio Grande do Norte e vai até Alagoas. E é um conjunto realmente geológico que até mesmo a geomorfologia hoje ainda tem dúvidas, né? Porque, por exemplo, você encontra em alguns setores no Rio Grande do Norte capeamentos de arenito em torno de 700, 800 metros de altitude. E aí vem o grande debate, né? Como foi que houve essa evolução do ponto de vista geomorfológico desses ambientes, né? Aí tem algumas teorias que estão tentando, ou melhor, tem alguns estudos tentando fazer essas datações para poder definir todas essas feições que se encontram, né? Ou seja, acima de um relevo cristalino, você encontra uma estrutura tabular, que são esses capeamentos de arenito, que faz parte também desse complexo, que é conhecido como Planalto da Borborema. Nesse setor aqui, deixa eu só habilitar o mouse, o ponteiro, porque fica mais fácil de vocês visualizar.
Então, nesse setor aqui, você já consegue identificar que também existe uma elevação, e essa elevação é derivada, né, de uma área de contato da província cristalina Borborema com a bacia sedimentar do Parnaíba. Então, são algumas análises preliminares que, por meio de um dado de radar, você já consegue fazer essas interpretações. Mas essas interpretações só é possível mediante leituras. Então, eu solicito realmente que os nossos alunos sempre façam uma leitura aprofundada, pormenorizada das unidades de paisagens. E é importante fazer isso nas diversas escalas. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer também a questão dos mapeamentos cartográficos. Então, dependendo da escala, que aí é aquele debate, né, que o professor Edson mencionou, dessas unidades, do que se definir realmente como os domínios morfoclimáticos, muitas das vezes tem um fator escala como um fator limitante ou até mesmo de definição. E isso faz parte de alguns processos metodológicos. Mas é importante, como profissional da geografia, todos nós termos esse domínio integrado do ambiente. Aí eu pergunto para vocês a partir de agora, com base naquela cena que eu mostrei anteriormente, com base nos conhecimentos. Se vocês pudessem agora colocar uma imagem, qual imagem vocês têm em mente do que é o Nordeste? Considerando as características morfoclimáticas. Vamos lá, podem falar agora no microfone. Um de cada vez. Para vocês, qual a imagem vocês colocariam aqui? Podem falar, gente. Pode ficar à vontade, viu, gente? O objetivo é esse, é tentar dialogar. Se algum dos nossos alunos ou alunas já vieram no Nordeste, conhece algum dos nossos estados, o Maranhão, Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, a Alagoas, Sergipe e a Bahia? Vamos lá, qual imagem a gente colocaria aqui? Se vocês pudessem tirar uma foto, o que é que vem na sua mente a partir de agora? Na minha veio o sertão. Pronto, já vem uma característica bem interessante, que é o sertão. Por quê? Porque o sertão, ou os sertões, que eu gosto mais do termo no plural, ele vem uma representatividade muito grande, que vai para além das características dos domínios do bioma caatinga, porque vem aquela imagem do flagelo que foi utilizada durante décadas para retratar a realidade do Nordeste. Então, uma das características realmente é aquela imagem do sertão, das próprias caatingas. Mas qual seria uma outra imagem que poderia ser inserida nesse nosso plano de observação? O Marco falou dunas. Campos de dunas, muito bem. E aqui, na própria imagem, que é uma imagem de satélite, né, um mosaico do conjunto Landsat, e vocês vão perceber uma tonalidade bem branquinha aqui, ó. Onde está o mouse? Logo aqui depois da divisa do Piauí, já entrando no estado do Maranhão, que é um dos mais representativos campos dunares, né, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, essas características a gente vai poder mencionar posteriormente, né, durante a nossa fala, para poder representar todas essas variáveis. Mas muito boa essa representação também, que no Nordeste nós temos muitos campos dunares, seja duna móveis, duna fixas ou até mesmo paleodunas. Vamos lá. Mais alguém gostaria de mencionar o que é que a gente pode identificar no Nordeste brasileiro? O Lucas está citando o Planalto da Borborema e a transposição do São Francisco, que vem à mente dele. Pronto. Exatamente. Só lembrando, né, o Planalto da Borborema está nesse setor aqui onde eu estou passando o mouse, né, começa no Rio Grande do Norte e vai até Alagoas. Então, ele fica realmente no setor oriental do Nordeste, né? Inclusive, as características climáticas dessa porção leste do Nordeste é totalmente diferente dessa outra porção a oeste. Planalto da Borborema fica nesse setor. E é importante, do ponto de vista espacial, a gente ter esse domínio como profissionais da geografia. Então, é aproximadamente 400 quilômetros nessa porção norte-sul. E tem um conjunto de cidades aqui que ficam em cima, realmente, do Planalto, né? A gente pode mencionar que vai ter uma foto, exemplo, Teixeiras, ou melhor, Garanhuns, em Pernambuco, Teixeiras na Paraíba, né? E o Rio São Francisco, né? Nessa própria imagem satélite, vocês conseguem ver a reflectância derivada das próprias águas do Rio São Francisco, né? Nessa tonalidade azulada.
E aqui entra realmente os eixões, né, que vão levar águas para o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? São aí os eixos leste e os eixos norte, mas faz parte dentro desse contexto do Nordeste. Mas alguém gostaria de destacar um detalhe do que nós temos no Nordeste brasileiro? Pronto. Eu tenho certeza que cada aluno e aluna tem uma imagem, mas no momento não querem mencionar. Mas a gente tem uma diversidade de ambientes que vocês vão poder vivenciar a partir de agora. Inclusive, eu dou essa dica para que eu faço isso com meus alunos também aqui na UFP, né? Tenham um olhar apurado da paisagem. E saibam fotografar, registrar os ambientes. Então, a própria questão do enquadramento de uma foto faz toda a diferença. Inclusive, todas as fotos que vão estar nessa minha fala, elas foram tiradas por mim. Então, assim, desde quando eu entrei na UFP, eu criei essa cultura de fazer os registros fotográficos do ponto de vista das paisagens e no intuito, realmente, de facilitar a compreensão dos ambientes. Porque eu tenho certeza que a realidade socioeconômica dos nossos alunos que estão nessa sala é bem parecida ou igual à realidade dos nossos alunos aqui da Universidade Federal do Piauí. Não pode ser totalmente do ponto de vista socioeconômico, mas tem um perfil parecido. Então, nessa realidade, muitos dos nossos alunos não conhecem o Brasil e, particularmente, o Piauí e o Nordeste do Brasil. Por isso que uma forma de aproximar os nossos alunos das pesquisas científicas e instigá-los é por meio das próprias fotografias. A nossa colega que falou, que eu infelizmente não peguei o nome, ela destacou a imagem dos sertões. E essa imagem, realmente, eu faço aqui essa representação, de uma representação da própria Caatinga, e a Caatinga tem essa característica, né, em solos pedregosos, solos rasos, a vegetação ressequida, né, só lembrando que Caatinga vem do Tupi-Guarani, significando mata branca, né, ou seja, fica essa mata acinzentada. Por quê? Porque toda a sua folhagem das principais espécies, né, que tem nesse bioma realmente perde a sua folhagem num processo de defesa biológica, para não ter a perda de água, né, por evapotranspiração. A gente vai encontrar muitas cactáceas e muitas espécies, né, a exemplos da jurema preta e o sabiá, que são os termos populares, né, o termo científico dessas espécies que é bem comum no Nordeste brasileiro, tem a característica do espinho. Então, o espinho também faz parte do processo evolutivo das vegetações para poder ter condições de permanecer nesses ambientes. E o que é que eu quero mencionar nessa própria imagem, né? Que associado ao que a gente consegue identificar no primeiro plano, a gente, olhando a fotografia por um todo, a gente tem que verificar que existem outros planos, né? Ou seja, a gente percebe nessa imagem uma superfície que tende ao aplainamento, lembrando que aqui nós estamos em estruturas cristalinas, né? Ou seja, as condições de clima também são diversificadas, sobretudo pela semiaridez, com totais pluviométricos que oscilam em torno de 800 metros. E, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar um conjunto de cristas, serras, que fazem parte desse processo de evolução geológica e geomorfológica. Mas, na síntese da paisagem, a gente consegue identificar fielmente no Nordeste brasileiro os sertões. Aí, agora eu vou destacar por que os sertões. Porque os sertões, ele vai variar de setor espacial para setor espacial. Ou seja, nas próprias serras, nós vamos ter condições de umidade e totais pluviométricos mais expressivos em algumas delas, tendendo ao desenvolvimento de uma vegetação análoga, ou seja, comparada a uma floresta atlântica, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um conjunto de outras com características de uma mata seca, estando ambas no mesmo patamar de altitude. A diferença é que está mais próxima ou não das condições de umidade derivadas do oceano.
Então, percebam que, para ler a paisagem, fazer essa interpretação, eu tenho que olhar todas as variáveis ambientais integradas. Anotaram aí quais são elas? Só recapitulando, para nunca mais, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu vou só repetir, né? Que para fazer a leitura dessa minha imagem, eu preciso saber as características da minha geologia, eu preciso saber, na sequência, as características que derivam esse relevo, que é a geomorfologia. Eu preciso compreender que aqui existe um conjunto hidroclimático bem intenso e específico. Eu tenho que entender que aqui existe as características de solo, lembrando que o solo ele é uma função, e dentro dessa função eu tenho um conjunto de variáveis, rochas, a matéria-prima, né, a rocha, o relevo, os seres vivos e o tempo, principalmente, para realmente derivar um solo. Lembrando, pelas próprias características de um solo pedregoso, já faz a interpretação que é um solo raso. Solo raso não quer dizer que seja um solo pobre, então ele tem, às vezes, até mesmo características de fertilidade. No entanto, ele, em virtude de ser uma camada muito menos espessa do que outros solos, não possibilita o desenvolvimento radicular da vegetação e, consequentemente, não tem o desenvolvimento de certas culturas. E só lembrando que, por incrível que pareça, o fator principal de erosão no contexto das caatingas é a própria chuva. A própria chuva é um dos fatores principais. Por que a chuva? Porque as chuvas, elas são distribuídas de forma irregular e algumas vezes elas correm de forma pontual. Ela não é bem distribuída durante o período chuvoso, né? E só lembrando, né, que no Nordeste brasileiro a gente não tem o inverno, né? Então existe o período chuvoso e o período seco. Então, no período chuvoso, imagine agora que der uma chuva aqui. Formou-se uma cumulonimbus e vai chover. O solo está sem proteção. Por quê? Porque a vegetação no período seco perdeu sua folhagem. Ou seja, as partículas, as gotículas de água, quando bater num solo desprotegido, vai desagregar as partículas de solo, que vai tender, consequentemente, aos processos erosivos. Então, por isso que, historicamente, né, do ponto de vista geológico, os nossos solos possuem essas características, né, que são solos rasos. Mas vejam que essa análise só é possível mediante a junção das outras variáveis do ambiente. E associado aos fatores do ambiente, a gente tem que lembrar que os sertões existem muitas populações, e são populações difusas. Inclusive, a gente pode ver esse setor, que foi realizado a limpeza do terreno, né? Então, antes da gente iniciar, inclusive, eu estava destacando porque está tendo tantos incêndios aqui no Piauí, particularmente, né? Porque está na etapa, em setembro, da queima, né? Então, eles começam o processo de preparo da terra, né? Sobretudo na agricultura de subsistência, no mês de agosto. Então, eles cortam a vegetação no mês de agosto, e agora, em setembro, eles tocam fogo, né? Que é a queima. Infelizmente, é uma prática deletéria, né, de utilização da agricultura de subsistência, mas é o que eles utilizam muito aqui no contexto do semiárido nordestino e brasileiro. E aqui a gente encontra diversos setores realmente com solo já exposto. Nesse olhar integrado do ambiente, a gente tem que entender também as características do clima. E a gente tem que destacar que nós estamos num clima semiárido. Lembrando que as características do polígono das secas, ou até mesmo desse polígono que delimita o semiárido, ele tem outras variáveis integradas, que são variáveis que vão para além do ambiente. Então, deixando registrado aqui, que essa delimitação dessa poligonal, do que se refere à delimitação do semiárido nordestino, existem outras variáveis para além dos indicadores ambientais. A exemplo da pluviometria. Então, vejam aqui, por exemplo, nesse setor do estado do Piauí, gostaria só de destacar, entraram um conjunto de novos municípios, né, e existe também esses, em comparação aos limites anteriores, de 2000 e
2005, 2006, né? E nessa classificação, vejam que até mesmo aqui, Teresina, onde está o ponteiro, viu, gente? Teresina é aqui, ó. E Timon, no estado do Maranhão, entraram nessa nova delimitação do limite do semiárido, considerando essas novas variáveis que são utilizadas. E aí entra o fator político também associado a isso. Mas é importante a gente compreender que vai para além das variáveis. No entanto, vocês percebem nitidamente nesses cartogramas, né, que existe realmente um déficit hídrico significativo nessa porção central do Nordeste brasileiro. Então, isso é representado pelas próprias tonalidades de cor, né? Então, quanto mais vermelho, mais esse déficit de água é presente na superfície. E exatamente nesses setores, né, mais avermelhados, o cenário é bem triste, principalmente agora no famoso BR-OBRO, que são os meses terminados no BRO, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque as chuvas, geralmente, nessa porção, tendem somente a iniciar no ano seguinte, né? E o que é que a gente pode compilar dessas nossas abordagens iniciais? Então, dentro dessa perspectiva de Nordeste brasileiro, destaca-se que, no geral, considerando o Nordeste por inteiro, né, porque aí a gente vai ter as suas particularidades, mas, no geral, nós temos baixos índices de pluviometria, principalmente na sua maior porção em pluviometria, total de chuva que não chega a 800 milímetros ano. As chuvas, elas são concentradas em curto período de tempo, então, é geralmente 3 ou 4 meses. Então, fevereiro, março, abril, chegando às vezes a maio. E só lembrando, né, que no Nordeste brasileiro, não sei se algum dos nossos alunos é católico, mas o próprio fator de muitas das cidades ter o padroeiro São José, porque do ponto de vista religioso, São José, de 19 de março, é o padroeiro das chuvas no Nordeste brasileiro. Mas essa interpretação do dia 19 de março é uma interpretação do próprio ambiente. Por quê? Porque um dos principais fatores de chuva no Nordeste do Brasil, e com certeza o professor Edson já mencionou para vocês, é a famosa ZECIT, que é a famosa Zona de Convergência Intertropical. E exatamente nessa porção de tempo próximo a março, que ele desce para baixo, né? Tendo a referência à linha do Equador, fica abaixo da linha do Equador, e se aproxima do Nordeste brasileiro. Por isso que a crendice popular diz o seguinte, né? Se chover no dia de São José, o inverno, na percepção deles, é um inverno bom. Porque exatamente a ZECIT chegou e estacionou, dependendo das condições atmosféricas favoráveis, né? Isso dentro de uma interpretação de análise global, porque aí vai ter um conjunto de outros fatores associados, né? O Ninho, o Laninha. Mas quando a zona, essa grande porção de umidade, ela fica próxima ao Nordeste brasileiro, e chovendo nesse período, a tendência é que os agricultores consigam fazer o seu cultivo. Lembrando, né, que a natureza é perfeita. Por ser perfeita, ela encontra-se em ciclos. Por isso que a gente vai ter também as características de estiagem prolongada. Então, a gente já tem histórico de décadas, isso registrado em artigos, inclusive livros, né, que tratam dessas grandes secas, mas elas são recorrentes, em virtude da própria característica do clima semiárido. Associado a isso, nós temos o uso inadequado dos recursos naturais, e aí a gente precisa entender como foi o processo de ocupação, lá no processo de colonização do Brasil, principalmente por bandeirantes, na ocupação desses territórios. E dentro do próprio Nordeste, a gente vai ter diversas particularidades, né? Por isso que vai ter aquela porção de uma das principais capitanias, né? Que é Pernambuco, que conseguiu fazer um grande desenvolvimento, né? E a outra era o Grão-Pará, que depois se dividiu do Maranhão, na capitania do Maranhão, que depois que teve a separação da capitania do Piauí. Então, dentro desse processo histórico, nós vamos ter muito presente em Pernambuco a questão do desenvolvimento da cana-de-açúcar.
Então, que foi o primeiro processo, né, de desmate da vegetação nativa, né, inclusive com espécies da Mata Atlântica. Né. E o outro setor, para além da cana-de-açúcar, que vocês também já viram do ponto de vista da geohistória, é o gado. Então, assim, o gado adora uma cana, né? A cana é suculenta para o gado, né? Então, não poderia deixar o gado junto com a cana. Então, coloca-se a pecuária, e a pecuária extensiva, ou seja, o gado solto, na porção a oeste, né? Principalmente nos outros estados. E aí entra, em especial, o estado do Piauí. Então, vai seguindo essas calhas fluviais, e assim teve o desenvolvimento de uma agropecuária totalmente solta, né? E aí também tendeu aos cenários que a gente encontra hoje de degradação ambiental e até mesmo cenários de desertificação, né? Não chega ainda à categoria do conceito da própria desertificação, mas são núcleos, né, de desertificação no Nordeste brasileiro, que a gente tem 4, né? Aqui no Piauí, inclusive, a gente tem um, que é o núcleo de Gilboés. Só lembrando, né, para deixar também registrado para os nossos alunos, não é o município de Gilboés, é a região de Gilboés, que envolve 10 ou 15 municípios. Da mesma forma, são os outros setores, né, que a gente pode mencionar o de Irauçuba, no estado do Ceará, Cabrobó, em Pernambuco, e o Seridó, que fica naquela porção do Rio Grande do Norte, um pedaço uma porção sul do Rio Grande do Norte, a porção norte do estado da Paraíba, que é a região do Seridó. Inclusive, né, lá nós temos um curso de geografia da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inclusive alunos nossos aí da Universidade Federal de Viçosa conseguiram isso. E a gente fica muito feliz por essas conquistas, né? A gente também tem um conjunto de desmatamento indiscriminado, e isso é do ponto de vista histórico. Além desse desmatamento indiscriminado, a gente também tem que destacar o próprio desmatamento como matriz energética, inclusive agora, ontem eu estava em trabalho de campo, gente, numa porção na divisa com Ceará e Piauí, só abrir um parênteses, né? E a gente fazendo as pesquisas de campo, que está tendo muitas queimadas, e a gente teve que conversar com alguns moradores, né? E voltou novamente a cultura do preparo da comida usando a lenha, a madeira, como matriz energética realmente, para poder produzir o seu alimento. Por quê? Porque as famílias do nosso semiárido, a sua grande porção, tirando os grandes latifundiários, são famílias de poder aquisitivo muito baixo. Então, uma forma que eles estão voltando para poder sobreviver, tendo em vista o preço do gás, né, é fazer novamente o desmate da própria caatinga e utilizar para produzir, preparar o seu alimento. Então, a gente voltou num cenário perverso das grandes secas. A grande seca associada agora ao fator econômico, né? Em virtude das altas dos preços, né? E aí vocês constatam isso fazendo as suas próprias compras. Imagine as famílias que estão nos rincões do nosso semiárido. E aí tem toda essa realidade também. Mas aí é utilizado esse desmatamento como subsistência, né? Mas que existe, sim, essa característica ainda muito triste, particularmente no Nordeste do Brasil. E aqui eu apresento um olhar que eu sempre gosto de trabalhar na perspectiva do ambiental, social e o econômico. Por quê? Porque, para mim, ele tem uma realidade mais completa do que é o espaço geográfico. E, ao mesmo tempo, a gente não pode olhar as variáveis ambientais de forma isolada. Porque se você utilizar as variáveis ambientais, por exemplo, eu quero trabalhar a geomorfologia pela geomorfologia, você pode até trabalhar como geomorfólogo. Mas onde é que está a parte da geografia considerando o espaço geográfico? Aí você quer estudar geologia pela geologia. Aí você saiu da área da geografia, você foi para o curso de geologia. Então, na minha percepção, os semiáridos e os nordeste que a gente tem dentro da nossa própria região, ela tem que ser compreendida e analisada considerando o tripé ambiental, social e econômico. Por quê? Porque os reflexos que se materializam na paisagem, eles vão variar de setor espacial para setor espacial. E isso vai ter uma influência sobremaneira na utilização dos ambientes.
E dentro desses ambientes, viu, professor Edson, a gente tem, inclusive, aqui no nosso Piauí, as famosas áreas de transição. Por quê? Porque a natureza ela é tão perfeita que ela não tem uma quebra. Vocês podem até fazer, ou melhor, a gente pode fazer nos nossos mapas, né? A gente delimita um polígono e diz que aqui, por exemplo, é uma vegetação de babaçu. Aí pega outro polígono e diz que aqui tem uma vegetação de carnaúbas. Mas entre uma e outra existe uma transição. Ora, o babaçu ela adentra dentro dos carnaubais e ora os carnaubais adentram aos setores onde tem os babaçus, os babaçuais. Por quê? Porque a natureza ela é perfeita nesse ciclo. Mas na representação didática a gente tem que utilizar uma das técnicas, essas quebras naturais, né? E outros utilizam até mesmo a famosa lógica fuzzy, né? Para quem trabalha aí com geoprocessamento sabe o que é isso, né? Que ele vai dando aquele degradê, né? E aí consegue materializar, sobretudo, essas áreas de transições. Mas veja, agora vamos fazer um passeio pelo Nordeste brasileiro. Então agora são um conjunto de fotos para poder a gente compreender os ambientes e as suas características morfoclimáticas. Olha que paisagem belíssima do litoral do município de Maragogi, no estado de Alagoas. Aqui é importante a gente compreender, gente, ó, vocês estão vendo essas manchinhas brancas aqui, ó? São os nossos famosos recifes de corais. Ou seja, ele permanece aqui de Sergipe, vai até Pernambuco, aí depois tem um conjunto de beach rocks, né, que são rochas de praia, também no estado do Ceará e Rio Grande do Norte. Mas, inclusive, Recife, né, a terminologia Recife, capital de Pernambuco, em virtude da presença desses corais nessa porção da costa dos estados. Mas vejam, gente, que as características da própria vegetação, elas vão tendendo, considerando o processo evolutivo, a todas as variáveis ambientais integradas. Ou seja, no litoral a gente vai ter principalmente, né, dependendo do setor, se tiver rio, a gente vai ter o ecossistema de manguezal, principalmente, praticamente todos os nossos rios do Nordeste, seja nos estuários, ou seja, na característica de delta, a gente vai ter a presença do mangue. O mangue é a vegetação. O ecossistema que é o manguezal, que também tem uma característica fantástica nessas porções de área de transição continente-oceano. Logo aqui, nós vamos ter também no Nordeste brasileiro, nessa porção, inclusive onde foi tirado essa foto, um conjunto de estruturas geológicas bem distintas, a exemplo da formação Barreiras, que são depósitos terço-quaternários, que encontram-se nessa porção próximo ao oceano. Inclusive, quando estão mais próximas à linha de praia, a gente consegue identificar elas por meio das falésias. Ou seja, as falésias nada mais nada menos do que o afloramento da própria formação Barreiras, que são sedimentos, do ponto de vista geológico, muito mais recentes do que a gente vai encontrar no interior do continente, particularmente no interior do Nordeste. Mas vejam, saindo alguns quilômetros, a gente já consegue identificar paisagens do cristalino. Um conjunto de Inselbergs, cristas, que são esculturados nesse tipo de ambiente de aplanamento. Ou seja, dentro desse processo histórico geológico, além das suas interpretações, que aí você consegue ver a famosa caatinga, né, essa característica acinzentada, aqui já são capins, viu, gente? Mas aqui é a nossa caatinga ainda nativa, bruta, bem representativa nessa porção da depressão sertaneja no município de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Então, vejam que poucos quilômetros depois a gente já vai ter diversidade de ambiente diversos. Inclusive, se a gente for fazer aquelas análises, né, de interpretação da paisagem, considerando a própria teoria lá do Bertrand, das categorizações por zonas, domínio, geossistema, geótipo, geofácie, vocês conseguem identificar diversas particularidades, considerando, por exemplo, essa escala desse Inselberg. E isso também é fruto de todas as variáveis integradas. Então, quando se fala em domínios morfoclimáticos, lembre-se sempre de considerar as 5 variáveis.
Por quê? Porque elas se materializam no ambiente de forma integrada. Novamente, geologia, geomorfologia, hidroclimatologia, pedologia e a vegetação. Passando, a gente entra agora no estado do Piauí, mas vejam como essa outra paisagem. O estado do Piauí ele tem uma diversidade de ambientes em virtude de ter característica de uma província geológica sedimentar, que é a Bacia do Parnaíba, e a sua porção leste, ou melhor, sudeste, a gente já vai ter características da província Borborema, cristalina. E, inclusive, a gente vai ter esse relevo, de certo modo, um pouco dissecado, derivado dessas estruturas da província Borborema, que também vai ter o predomínio das nossas caatingas. Em outras porções, vocês vão ver posteriormente, a gente já vai ter características de um cerrado, de um carrasco, de mata de cocais, ou seja, uma diversidade de ambientes que são derivados dessa integração das variáveis. E vejam, gente, nessa paisagem aqui, que é o Rio Canidé, né, uma calha fluvial bem interessante, mas vejam, aqui a gente teve a oportunidade de visitar essa família, né? E aqui, gente, nós estamos bem pertinho de um grande complexo eólico, né? Que é Lagoa do Barro do Piauí. Mas essa família, a única forma de energia é utilizando querosene. E aí eles ligam as lamparinas para poder ter iluminação durante a noite. Porque a vela, de certo modo, para eles, é mais caro do que o próprio combustível. Então vejam que dentro das proximidades, vocês vão poder identificar essas desigualdades regionais muito bem marcantes. Bem aqui não tem energia elétrica, mas aqui, gente, é uma grande fazenda, um grande latifúndio. E aqui tem uma rede elétrica que vem dessa outra porção, mas não chegou nessa comunidade. Então, o poderio ainda das oligarquias, dos fazendeiros e os famosos coronéis ainda existe muito nessas porções dos rincões do semiárido do Nordeste brasileiro. Aqui a Serra do Periperi, no município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Só lembrando, né, que a Bahia tem uma estrutura geológica fantástica, né? Inclusive, uma das rochas, do conjunto de rochas pré-cambrianas, né, mais representativas a nível de Brasil, encontra-se na Bahia, né? Particularmente na Serra do Espinhaço e essas porções, esses esporões que se ramificam. E são rochas realmente proterozoicas, lá do pré-cambriano. Inclusive, muitos campos são realizados para essas porções, né? Porque tem um retrato. E do lado você já vai ter estruturas muito mais recentes, né? Inclusive com rochas sedimentares, em patamares elevados, né? E aí vocês conseguem fazer uma análise de interpretação e evolução geomorfológica muito bem interessante. Mas aqui, gente, nós estamos aproximadamente, essa serra, né, do Periperi, ela chega em torno de 1.000 a 1.100 metros de altitude, e tem condições climáticas totalmente diferentes de regiões adjacentes na parte baixa. Então, aqui você encontra as temperaturas de 10 graus, temperaturas a menos, realmente, dentro do contexto do semiárido brasileiro. E o padrão vegetacional também varia. Então, vejam que os processos, por exemplo, de intemperismo nessas condições, vai ser mais um intemperismo químico, enquanto naquela foto anteriormente, lá de Caicó, vai predominar um intemperismo físico. E isso vai derivar solos totalmente diferentes um dos outros, mesmo estando sob influência do clima semiárido. Porque dentro do próprio semiárido a gente vai ter essas particularidades. Inclusive, a gente vai encontrar um conjunto de serras úmidas. Para quem conhece o estado do Ceará, aí eu cito agora a Serra de Baturité, que fica em torno de 110 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do estado. O fator altitude é em torno de 900, mas tem setores que chegam a mais de 1.000 metros, né, que é o famoso Pico Alto, lá em Guaramiranga. E a gente vai encontrar vegetação típica, muito parecida com a vegetação de Mata Atlântica, né, vegetação realmente de porte arbóreo bem significativo. E você segue um trecho de 5, 10 quilômetros, e novamente desceu o patamar, né, em virtude do fator altitude, você já encontra a nossa caatinga,
e totais pluviométricos totalmente diferentes, tanto a Barlavento quanto a Sotavento. Mas principalmente a Sotavento, os cenários da semiaridez, elas são mais representativas. Mas vejam como o Nordeste ele possui um conjunto de ambientes. Vamos seguindo aqui nossa viagem. Olha que foto bonita. Para quem não conhece a região do Piauí e nessa divisa com o Maranhão, não categoriza essa região como sob influência de um clima árido ou semi-úmido. Por quê? Porque é uma riqueza hídrica expressiva. Aqui vocês conseguem identificar um conjunto de chapadas, alguns morros, mas aqui faz parte do conjunto que representa a bacia sedimentar do Parnaíba. E só lembrando, né, que o rio Parnaíba é um rio genuinamente nordestino. Então ele nasce lá na Serra das Mangabeiras, inclusive vai ter uma foto da Serra da Chapada das Mangabeiras, que vai estar também nessa apresentação, para vocês poderem visualizar um pouco dos ambientes, para quem nunca foi nesses setores. Mas vejam aqui, dentro dessa evolução das características morfoclimáticas, a própria característica da vegetação aqui, ó, de babaçu. Porque o babaçu, ele está nesse setor de terraços fluviais. Ou seja, no passado, a gente tinha condições climáticas totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E isso é comprovado pela quantidade desse depósito, ou seja, pela interpretação atual, faz a interpretação, a dedução que o rio Parnaíba tinha uma calha muito mais representativa, muito maior. Hoje ele está nesse trecho, né? Mas esse trecho aqui, gente, dependendo conta da escala da foto, né? Mas é próximo a 100 metros de margem, ou seja, um rio muito representativo. Lembrando que o rio Parnaíba é um rio perene, ele só tem um único barramento no seu leito principal, que é a barragem de Boa Esperança, né, que é uma hidroelétrica, que fica no município de Guadalupe, no estado do Piauí. É o único barramento que tem nele até hoje. Existem outras propostas de fazer próximo a Teresina, né, mas eu espero que esse projeto não vingue, né? Porque muda toda a dinâmica dos fluxos hídricos. Mas é interessante a gente compreender também, nessa imagem, o paleoclima que predominou nesses setores espaciais. E isso vai reduzir, ou melhor, vai se traduzir no delta do rio Parnaíba. O delta do rio Parnaíba só existe em virtude da quantidade de sedimentos que foram intemperizados e erodidos da bacia sedimentar do Parnaíba. Ou seja, houve aquele acúmulo de sedimentos no litoral, associado aos movimentos eustáticos, né, de elevação ou de rebaixamento do nível do mar, e aí possibilitou condições de formar as pequenas ilhas e, consequentemente, formar as ramificações fluviais. Então, quando se teve as ramificações fluviais, aí vai ter aquela característica da letra grega delta, e aí a gente vai ter o nosso famoso delta do rio Parnaíba. Mas vejam que paisagem bonita dentro do Nordeste brasileiro. Na sequência, a gente tem aqui uma representação do Parque Nacional das Nascentes do rio Parnaíba. Aqui a gente consegue identificar as famosas veredas, né? E as veredas aqui vai ter o predomínio da vegetação conhecida como buriti. O buriti, inclusive, ele é comestível, né? E aqui nós temos a famosa Chapada das Mangabeiras. E eu gostaria que depois vocês fizessem um exercício. Não agora, né? Depois eu queria que vocês procurassem aí no próprio Google Maps. Aí vocês vão lá naquela abazinha de imagem de satélite e vejam como é que está o platô, a parte de cima da Chapada das Mangabeiras. Certo? Aí vocês vão analisar qual é o processo que está acontecendo nessa porção sul do estado do Piauí, mas é a junção, né, do Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia. Aí vocês vão ficar admirados com o que vocês vão identificar no platô da Chapada das Mangabeiras. E só lembrando, né, que as nascentes ela está aqui no sopé, né? Então a água infiltra, aí tem um conjunto de ramificações, né, em virtude da própria percolação nessas camadas geológicas de uma bacia sedimentar, aí elas vão aflorar nessas partes mais rebaixadas.
Seguindo nossa viagem pelo Nordeste do Brasil, olha que paisagem bonita, né? Aqui a famosa Pedra da Galinha Choca, no município de Quixadá, no estado do Ceará. Também é um monólito, né? Mas aqui está nessa característica. Monólito é uma única rocha, né? Que está na característica de um Inselberg, né? Mas aqui nesse Inselberg, os processos intempéricos e erosivos derivaram essa forma, né? E essa forma foi apelidada de galinha-choca. E aqui a gente gosta de fazer a representação, né? Destacar também nessa apresentação, era para ser as águas do açude Cedro, que foi um dos primeiros açudes construídos no Brasil, né? Então ele foi construído na perspectiva realmente de sanar as grandes secas que sempre existiu, e sempre não, né? No contexto mais de Cenozoico, né, a gente consegue ter essas características climáticas muito mais intensas. Isso por quê? Porque, do ponto de vista histórico, e aí é importante a gente mencionar, que o semiárido, ele nem sempre foi semiárido. Então, assim, o que a gente encontra hoje como semiárido, ele é fruto de um conjunto de ações. Então, a gente tem que ter esse olhar também do ponto de vista geológico. Porque boa parte do que a gente identifica hoje das feições, elas foram esculturadas em ambiente de clima úmido, ou seja, com totais pluviométricos e temperaturas totalmente diferenciadas do que a gente tem hoje. Ou seja, esses ambientes, eles são fruto de processos geológicos históricos que já vêm há milhares e milhares de anos. Então, hoje é somente uma materialização do ambiente. Por isso que faz a interpretação, né, que as caatingas, elas são derivadas de uma vegetação de porte mais arbóreo. Então, dentro do processo adaptativo, aí ela conseguiu ter, em virtude das características biológicas, né, fisionômicas e florísticas, houve o predomínio do bioma das caatingas nessa porção do Brasil. E aqui vale, pegando também uma representação do Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, no estado da Paraíba, para destacar também essa influência, né, que a gente tem alguns registros que datam realmente da época dos dinossauros e que estão materializados. Mas que hoje ela faz parte de um ambiente realmente de semiaridez perversa, né? Então, pelas características da presença de dinossauros, inclusive de grande porte, percebe nitidamente que a própria vegetação ela teve um processo de mudança. Porque para manter um padrão de alimentação para um conjunto de espécies de dinossauro, faz essa análise que o padrão vegetacional era totalmente diferente, porque muitos deles eram herbívoros. Ainda no Nordeste brasileiro, destacando aqui o Parque Nacional da Chapada das Mesas, no estado do Maranhão. Aqui também faz parte do conjunto que representa a bacia sedimentar do Parnaíba. E vejo um conjunto realmente de mesetas, mesas, morros, que estão representadas, né? São rochas, principalmente silicáticas, que permaneceram, ou seja, tiveram maior resistência no processo de erosão e eles permaneceram na paisagem. Tendo em vista, né, que aqui era um pacote só, viu? Mas em virtude dos processos erosivos, eles ficaram isolados, né? Mas do ponto de vista geológico, eram patamares na mesma camada geológica bem distinta. Aqui nós temos o Planalto da Borborema, no município de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Vejam que o padrão vegetacional, mesmo sendo em período seco, aí em virtude dos fatores de altitude, aí nós já vamos ter condições de umidade mais expressiva, totais pluviométricos melhores, principalmente nessa porção a barlavento, e aí vocês podem analisar pelo próprio padrão das nuvens. Então, são nuvens mais representativas, né, com uma quantidade maior de vapor d'água, ou seja, não são aquelas nuvens isoladas, mas constatas, né, pela própria cor da nuvem, né, essa grande presença de vapor d'água, que quando se juntam, tem condições de precipitação. E aqui nós estamos aproximadamente 900, 950 metros de altitude. Então, vejam que dentro do próprio ambiente do semiárido, a gente vai ter diversos ambientes muito didáticos a ser compreendido. Na sequência, a gente tem o delta do Rio Parnaíba, inclusive, professor Edson, espero você em breve, né,
quando voltarem à nossa rotina, e aos alunos, fiquem à vontade para estar vindo ao estado do Piauí conhecer o nosso delta do Rio Parnaíba. Lembrando que o delta do Rio Parnaíba é o maior em mar aberto das Américas. Então, tem uma representatividade muito expressiva dentro do contexto global. E são realmente essas vegetações aqui de mangue, né? Sobretudo o mangue vermelho, que tem, dependendo do setor, você vai encontrar a espécie com 25 metros de altura. Então, é muito representativa dentro desse contexto do ecossistema do manguezal. E aí a gente entra, por conta do tempo, a gente vai ter que dar uma adiantada, mas a gente entra nas escalas e nos novos tempos. Professor Ed, só confirmando, a nossa aula vai até que horas? Até 17h30. Pronto, perfeito. Então, vai dar tempo. Se eu não conseguir finalizar todo, a gente depois pode estar dialogando, mas tenho certeza que vai dar tempo. Mas é importante, gente, a gente compreender essas novas escalas e os novos tempos. Vocês estão lembrados daquele tripé que eu mencionei anteriormente, da sociedade, do ambiente, da economia? Ela se materializa aqui, porque há essas integrações. E quando se analisa o Nordeste do Brasil, considerando as características do ambiente, a gente vai ter esse cenário hoje por potencial eólico. Então, aqui é um estudo que, considerando a velocidade do vento, principalmente, né? E vejam que diversos setores têm potencial que vão para além do litoral. Então, a expansão eólica no Nordeste do Brasil começou pelo litoral. Mas com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu identificar outros setores com potencial. E faz-se a avaliação do potencial eólico pensando no desenvolvimento econômico dessa região. E vocês sabem, né, que é uma das regiões ainda muito pobre, particularmente em alguns estados, né? Aí eu pego, por exemplo, o próprio estado do Piauí. O próprio estado do Piauí é um dos menores IDH do Brasil. Então, aqui merece destaque, por exemplo, o Ceará, o Pernambuco e a Bahia, que tem as economias mais expressivas a nível estadual. Mas o restante, infelizmente, ainda tem muito a desejar. Então, vejam que os potenciais eles vão estar associados ao fator altitude. Então, tirando o litoral, todos esses que têm potencial, eles estão em altitude. E a gente vai poder identificar esse setor aqui, ó, em específico. A gente poder compreender um pouco, né, dessa interação morfoclimática. E aqui, nessa porção que eu mencionei anteriormente, fica da divisa do Ceará com o Piauí, a gente vai ter a famosa Cuesta da Ibiapaba. Vejam que ela tem um potencial muito interessante. A Cuesta da Ibiapaba, gente, ela é a borda leste da bacia sedimentar do Parnaíba. Então, vocês aprenderam lá na geologia que há aproximadamente 100 milhões de anos, os continentes começaram a se fragmentar. Então, quando se formou a bacia sedimentar do Parnaíba, que é uma bacia essencialmente paleozoica, a gente ainda tinha a junção do continente. E no momento que houve a separação do continente africano do sul-americano, houve essas tensões geológicas. Então, as camadas paleozoicas que foram estratificadas na horizontal, elas tiveram influência na borda leste. Porque aqui, onde tem essa numeração 1, é a nossa província Borborema, né, que é o embasamento cristalino. E dessas tensões, da divisão resultante da fragmentação do continente africano do americano, houve esse soerguimento da borda leste. Ou seja, a camada geológica mais antiga, que é essa aqui, número 2, que é a nossa famosa formação Serra Grande, que é a mais antiga, em torno aí de uns 550 milhões de anos, hoje ela aparece em primeiro plano. Por quê? Porque houve dentro dessa tensão, e aí a gente não pode esquecer o princípio isostático do equilíbrio, né, das placas tectônicas, onde essa nossa crosta terrestre ela está flutuando, né, ela fica sobre uma astenosfera, que é uma camada mais plástica, e dentro desse equilíbrio houve esse soerguimento. Então, eu gostaria de destacar essa feição para vocês, em particular, porque muitos dos nossos alunos não conhecem a realidade geológica para poder compreender o glint da Ibiapaba.
Ou seja, o glint da Ibiapaba, gente, porque assim, a diferença do glint para a Cuesta é por conta só dessa unidade aqui, viu? Porque na Cuesta, né, vocês já aprenderam lá na geomorfologia, né? A gente vai ter uma vertente íngreme e um reverso suave. Aí o glint da Ibiapaba, dependendo da escala e do setor onde se analisa, vai ter setor que a gente vai ter a estrutura da formação Serra Grande. Mas nesse caso, em particular, a gente vai ter o glint, por quê? Porque aqui já é cristalino. Então, a Cuesta, né, que forma aqui a cornija e o talos já vai estar, sobretudo, em estrutura do embasamento cristalino. Por isso que a terminologia que está sendo adotada agora, no ramo da geomorfologia, inclusive já fica esse registro aqui para a gente, né, que é o glint da Ibiapaba, porque tem essa base cristalina. E aí a gente vai ter essas representações muito interessantes até chegar aqui em Teresina. Ou seja, a bacia sedimentar do Parnaíba, paleozoica, ela era toda horizontal. No entanto, houve o surgimento da borda leste. Ou seja, para o estado do Maranhão e para o estado do Pará, que no Pará também existe ainda uma porção da nossa bacia sedimentar, não teve influência tectônica para surgir. Do mais, é somente processos intempéricos erosivos que foram isolando as demais camadas. Ou seja, as camadas geológicas mais resistentes permaneceram no ambiente e as mais frágeis, né, foram intemperizadas e erodidas. E aqui eu também trago, né, um presente para vocês da área de contato da bacia sedimentar do Parnaíba, e aqui vocês conseguem ver nitidamente os arenitos da formação Serra Grande, e aqui é uma área intemperizada, né, por conta do próprio tempo geológico, mas do escudo cristalino da província Borborema. E aí a gente tem essa representação didática, inclusive fica dentro do Parque Nacional Serra da Capivara. Então já fica também o convite, né? Viu, professor Edson? Inclusive passa uma BR, viu? Aqui a BR-020. Ela passa dentro do parque, ela está dentro da poligonal do Parque Nacional Serra da Capivara. Então fica esse convite para também depois, em breve, vocês estarem visitando o estado do Piauí e particularmente o Parque Nacional Serra da Capivara, que é fantástico, viu, gente? Tem pintura rupestre, além das paisagens belíssimas, né? Tem um conjunto de museus que vale a pena fazer um investimento e vir conhecer. Mas eu trouxe essa representação para vocês perceberem que a formação Serra Grande, ela vai ter também o domínio, nesse setor, o domínio das caatingas. Mas na porção mais elevada, no estado do Ceará, a gente já vai ter uma vegetação típica de Mata Atlântica, estando o mesmo ambiente na mesma condição geológica, mas do ponto de vista climático totalmente diferente. Ou seja, uma região mais úmida na borda leste, e nessa seção mais a sudoeste, mais a sudeste, a gente vai ter condições mais secas, o fator altitude não é tão representativo, e aqui a gente já vai ter os domínios, principalmente da nossa caatinga, né? Eu trouxe essa representação aqui só para materializar o que a gente estava destacando anteriormente, né, dos parques eólicos, a presença deles, essas bolotinhas amarelas, né, são os parques eólicos em operação, aí é um dado de 2019, viu, gente? Hoje está mais atualizado. Mas vejam que, para além do litoral, a gente vai ter essas porções, aqui, por exemplo, ó, no glint da Ibiapaba, que é um grande eixo hoje de crescimento dos complexos eólicos. E nesse setor em particular, que o professor Edson conhece super bem, né, que é a região de Marcolândia. Mas aqui pega setores do Piauí, Ceará e do Pernambuco. E aqui, gente, tem uma feição geomorfológica bem interessante. Alguém poderia me dizer o que é que significa essa representação onde eu estou passando o laser? Alguém lembra quando estudou a geomorfologia do Nordeste do Brasil? Aqui, gente, é a nossa famosa Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, ela já é mesozoica, né? Ou seja, ela é posterior à gênese da bacia sedimentar do Parnaíba. Aqui, ó, a bacia sedimentar do Parnaíba é esse cinza aqui, viu, gente? Aí, esse verdinho, esse mais cinza, né? Aí, esse verdinho aqui é a nossa Chapada do Araripe. E na Chapada do Araripe a gente vai ter um conjunto de fósseis
da mais bela qualidade. Então, a nível mundial, um local que é muito estudado do ponto de vista da presença de fósseis, né, é nessa seção onde se encontra os municípios cearenses, por exemplo, de Santana do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, na porção oeste, ou seja, aqui a gente vai ter condições de umidade porque está mais a leste, é mais úmido. Na porção oeste é seco, ou seja, aquela característica de sotavento, né? E aí, em altitude, os corredores de vento, em virtude de temperatura e pressão, faz com que o ar se desloque, e aí possibilita hoje ter esses complexos eólicos bem representativos nessa junção aqui dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, mas principalmente no Piauí. E aqui na Bahia, né, que fica mais próximo aí já da divisa com o estado de Minas Gerais, essa região aqui do Vale do Jequitinhonha, também está em expansão, mas sobretudo aqui na região propriamente da Serra do Espinhaço, em alguns setores próximos à Chapada Diamantina. E aqui no Nordeste brasileiro também nessa porção, alguns setores da Borborema, sempre levando em consideração o fator altitude. Aqui eu trouxe uma foto só representativa para vocês compreenderem o divisor topográfico. É um divisor topográfico bem suave. Geralmente, né, a gente consegue ter outras representações, mas aqui é o divisor da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, do divisor da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, em virtude dos processos erosivos também, não temos um divisor tão expressivo nessa porção. Diferente da porção com o estado do Ceará, onde a gente vai ter o padrão de um manco extra. Só lembrando, né, que essa porção agora, de onde está essa foto, já é na província cristalina Borborema. Ou seja, os processos de periplanação foram muito mais expressivos. E como não teve processos geológicos para instabilizar essa porção, seja para soerguer ou rebaixar, a gente vai ter um divisor bem modesto quando se considera duas importantes bacias hidrográficas a nível de Brasil, que é a do São Francisco e a do Parnaíba. E vejam novamente a presença do bioma caatinga, né, as caatingas predominando nessa porção territorial da divisa do Piauí com Pernambuco. E aqui a gente chega nos novos olhares, né, que são os novos cenários piauienses. E aqui é a nova realidade de muitos municípios, de Caldeirão Grande do Piauí, Marcolândia, Padre Marcos, Simões, né, que é os complexos eólicos. Ou seja, num ambiente semiárido, em virtude das condições de clima, sobretudo pouca chuva e ventos favoráveis, hoje é o novo celeiro da expansão das eólicas na porção sudeste do estado do Piauí. E aqui a gente tem diversas realidades, né, das vantagens locacionais. Só para destacar para vocês, aqui é só para relembrar um pouco, né, da orientação, belíssima orientação do professor Edson, né, da aluna Jaerly, que atualmente é professora do Colégio Técnico de Floriano, dos complexos eólicos, né? Porque não houve a desapropriação das terras. Nesses setores ocorreu efetivamente o arrendamento, né? Ou seja, as empresas pagam o aluguel, pagam os contratos, aí paga para os moradores. E só lembrando, viu, gente, pelas próprias características aqui do solo, né, dessas areias, aqui nós estamos na Chapada do Araripe, na porção seca. Então, por isso que as características são diferentes da Chapada do Araripe na porção úmida, onde você vai ter uma floresta muito mais específica, né? Inclusive, a primeira flona, né, Floresta Nacional, foi criada exatamente lá, né? Na região de Crato, Juazeiro e Barbalha. Aqui também mencionar, né, que dentro dessas características morfoclimáticas, de um conjunto de chapadas, a gente não pode esquecer também a influência do poder público, né? Seja o executivo e o legislativo, né? Ou seja, criar um conjunto de legislação específica e de benefício para a utilização desses setores espaciais, né? Inclusive, eu estou orientando um trabalho agora, sobretudo, para ver a questão dos estudos na APA, porque aí é uma APA, uma área de proteção ambiental. Só lembrando, né, que a APA é de uso sustentável, pode ter uso, né, diferente de um parque nacional que é de proteção integral.
mas na APA pode ter pessoas morando, pode ter alguns usos, desde que compatibilizado a questão dos processos de uso e ocupação. E um dos nossos alunos está trabalhando agora porque muitas dessas torres eólicas, na nossa interpretação inicial, né, que é a nossa hipótese, elas não estão obedecendo à legislação da borda de chapadas e tabuleiros, né, que aí tem uma metragem, né? E a gente vai fazer essa análise para fazer o cruzamento, para verificar se eles obedeceram, em princípio, os critérios da legislação que tratam das APPs para áreas de bordas, né? A exemplo da borda de uma chapada. E aqui também no litoral, a gente não poderia esquecer, né? Um litoral belíssimo, mas também você já consegue identificar muito dessa dinâmica, né? Da continentalidade, maritimidade, e é muito utilizada hoje para os complexos eólicos. É o complexo eólico da Pedra do Sal, no município de Parnaíba. E aqui, gente, ó, é o complexo eólico no município de Tianguá. Aqui já é no glint da Ibiapaba, que é aquele setor, aquele slide que eu mostrei anteriormente, né? Inclusive, muito dessas áreas, existe um litígio ainda predominando entre o Piauí e o Ceará. Então, por isso que quando vocês verem na mídia, né, quando se tratam da apresentação lá do tempo, por exemplo, existe aquela faixa, né, umas poligonaizinhas separadas, né, os bolsões, na divisa do Ceará com o Piauí, que é o nosso famoso litígio. Mas veja que realmente eles estão nesses setores da borda também desse glint, né? Lembrando que aqui não é a cuesta principal, né? Aqui a gente vai ter as cuestas regionais, né? A cuesta principal fica mais nessa porção onde está o laser. Aí nas cuestas regionais, aqui a gente vai ter essa característica de cuesta, de fato, né? Porque a estrutura aqui a geológica é a mesma, todo faz parte da camada geológica Serra Grande, da estrutura geológica Serra Grande, e aí configura efetivamente uma cuesta. E o glint está nessa porção aqui, próximo, na borda com a província Borborema. Mas vejam, viu, gente, ó, que nesse setor é a Caatinga, viu? Mesmo estando em altitude. Em altitude aqui, que nesse setor chega a 800 metros. Com características de mata seca, a gente também vai ter, e aí vem aquela vegetação, que é uma variação, né, um carrasco, que é uma variação entre uma transição da Caatinga com o próprio Cerrado, e aqui é o rebordo ocidental da Chapada do Araripe, no município de Caldeirão Grande do Piauí. Também a altitude um pouco menos expressiva, né, mas chegam a 600 metros, e onde também tem esse potencial de energia eólica. Mas vejam sempre o reflexo da paisagem na vegetação. Aqui também é outra representação da área urbana de Caldeirão Grande do Piauí. Então, para quem conhece o Piauí, nós temos 224 municípios, mas são municípios, a maioria deles, com população que não chegam a 10 mil habitantes. Então, por isso que a realidade urbana é muito diferente da realidade de outros municípios do Brasil, e particularmente aí do estado de Minas Gerais. Somente para retratar algumas fotos dos complexos eólicos, eu tentei também focar um pouco dessa realidade eólica, dentro dessa perspectiva morfoclimática dos ambientes do Nordeste do Brasil. Aqui também, só para retratar a questão do cultivo, né? Como chove pouco, a gente vai ter a influência da agricultura, mas a agricultura de subsistência, sobretudo da mandioca e da macaxeira. E aqui, para caminhar, eu faço algumas indagações, contribuições de reflexão para vocês, alunos e alunas. Todo fenômeno é passível de ser localizado espacialmente, por isso que dentro dessas considerações para análise e reflexão, a gente precisa ter esse olhar geográfico. Todo fenômeno ele possui uma expressão espacial, daí a importância de utilizar as escalas cartográficas e as escalas temporais. É importante a gente ter sempre em mente o que trabalhar, onde trabalhar e como mapear. Todo fenômeno está em constante alteração. Lembre-se que a natureza é perfeita, por isso que eu tenho que sempre interpretar o ambiente de forma integrada. E quando fala em constante alteração, é do ponto de vista geológico, porque dentro da escala humana, praticamente, a gente não consegue identificar grandes variações, com exceção das influências de impactos mais expressivos no ambiente. E todo fenômeno encontra-se interligado na natureza. E aí eu gosto muito dessa linguagem da relação sociedade e natureza. Então, os encaminhamentos para vocês a partir de agora,
já que nossa aula está finalizando, né? Lembre-se, alunos e alunas, fazer pesquisa é defender uma ideia e um ideal. Então, aproveite o que vocês estão tendo, essa vivência que o professor Edson está convidando alguns colegas, né, para estar contribuindo com a disciplina, e veja a realidade do Brasil, e veja o que é possível estar trabalhando. Caso não consigam trabalhar com outras porções territoriais, foquem no município de Viçosa e região, ou particularmente no estado de Minas Gerais. Fazer pesquisa é olhar o mundo e perceber o novo. Então, tenha essa audácia de tentar compreender mais o ambiente. Então, tentem sempre fazer questionamentos, né? Por isso que a pesquisa sempre é movida pelas perguntas. Então, inclusive, caso tenha tempo, a gente pode até ter um momento de diálogo, de perguntas, senão a gente pode estar dialogando depois via e-mail, via rede social. E a pesquisa é um despertar para uma visão crítica e analista da geografia, da realidade. Portanto, a geografia tem um papel fundamental nesse momento de compreensão integrada do ambiente. Eu finalizo essa minha contribuição com vocês, né, dentro da perspectiva morfoclimática do Piauí, com essa belíssima imagem do Rio Parnaíba, no município de Teresina. Então, espero vocês em breve aqui em Teresina, na nossa Universidade Federal do Piauí, tanto você, professor Edson, como os demais integrantes dessa sessão, dessa sala virtual, né, alunos e alunas, e venham conhecer o nosso estado. E aqui eu deixo o meu contato, caso alguém se interesse para tirar alguma dúvida, ou queiram também fazer, vou aproveitar e fazer, dando uma cantada aqui, né, queiram fazer o mestrado no nosso programa de pós-graduação em Geografia, seja muito bem-vindo à nossa Universidade Federal do Piauí. Professor Edson, muito obrigado, e fica aqui à disposição, caso tenha alguma pergunta, para que a gente possa estar dialogando um pouquinho com os nossos alunos e alunas. Muito obrigado, professor. E provocando mais uma vez os domínios. Na sua fala, tinha hora que você se referia aos domínios como biomas de caatingas, né? E essa confusão didático-pedagógica que vem lá do ensino médio, do bioma, de domínio, né? São, na verdade, dois conceitos que tentam abordar a paisagem natural por perspectivas distintas, né? Um considerando a vegetação e o outro considerando os demais elementos da natureza, no caso dos domínios, que bebe aí da questão hierárquica proposta pelo Bertrand, né? Zona, domínio, região, geossistema, geótipo e geóculo. Né? Como é que fica isso na cabeça do Emanuel Lindenberg? Eu não sei se vocês sabem, mas o Abissab era meu avô. Vocês sabiam disso? Você sabia que o Aziz Nassib Abissab é meu avô? Não. Não? Não. Pois agora, para me responder, eu vou ter que dizer a história. Então tá bom, então diga. 1 minuto só, viu, gente? Não saiam. Minha vida acadêmica foi na Universidade Estadual do Ceará, a UES. E o professor Marcos Nogueira foi o primeiro que teve mestrado no Ceará e foi orientando do professor Abissab, lá na USP. E o professor Marcos Nogueira considerava o Abissab pai dele. O Marcos Nogueira é contemporâneo do professor Rossi. São da mesma época. A diferença é que o professor Rossi ficou em São Paulo e o professor Marcos, inclusive, ele recebeu também convite na época de ficar na USP, mas ele decidiu voltar para o Ceará. Inclusive, o professor Marcos Nogueira é piauiense. E eu considero o professor Marcos meu pai. Então, assim, na hierarquia, o Abissab é meu avô. Mas, assim, gente, é uma história interessante, por quê? Vocês sabem que o Abissab, no início da sua vida acadêmica, ele ainda tinha dúvida se queria estudar geografia. Isso está lá naquele material que ele queria fazer a exposição. E ele decidiu trabalhar geografia por conta de um trabalho de campo, a partir do momento de identificação das paisagens. Então, na hora que ele conseguiu fazer as interpretações da paisagem, ele conseguiu ter aquele start, né? Assim, é interessante compreender a geografia de forma integrada. Então,
considerando a natureza integrada, eu bebo mais, viu, professor Edson, pelas características do conceito de domínio morfoclimático. Essa é o meu viés, muito mais expressivo, né? E não considero, né, alguns colegas até dentro desse processo, né, de evolução teórico-metodológica, às vezes gostam de desqualificar, não sei se era a palavra, mas assim, desconsiderar o que foi produzido pelos clássicos, né, de domínios morfoclimáticos, de fato, né. Mas é interessante a gente poder compreender que, claro que a ciência vai evoluindo, né, mas a natureza, no meu ponto de vista, ela permanece integrada. Então, assim, é interessante sempre a gente poder compreender a natureza de forma integrada. Inclusive, aqui a gente tem alunos que em breve vão estar fazendo mestrado, doutorado, e aí vocês vão estar sempre tendo essas vivências, né? O importante que eu digo para vocês, gente, peguem autores, aqueles autores que vão embasar a sua discussão. Porque, realmente, inclusive, não é só aí, né, professores, nesse conceito em particular. Mas tem outros conceitos também que estão em amplas discussões, que aí vai de acordo com os grupos de pesquisa de como está sendo desenvolvido no Brasil. Ainda bem que a gente, na geografia, está conseguindo evoluir, viu, professor Edson? A gente, inclusive, não sei se você está naquele grupo da geomorfologia, a gente tem um grupo da geomorfologia do Brasil e está tendo diversas discussões. É um grupo do WhatsApp bem interessante, viu? E a gente está tentando descobrir, principalmente agora, na nova classificação geomorfológica, né? Porque cada um faz um tipo de classificação. A gente não tem uma norma a nível de Brasil para que a gente possa fazer esses mapeamentos de forma mais expressiva. Mas, de antemão, professor Edson, meu muito obrigado por esse momento com você e com os nossos alunos. Isso, obrigado. Aproveitando que você falou em várias caatingas, vários sertões, como é que ela se enquadra dentro dessa classificação do Abissab? Ela seriam regiões dentro desses domínios, hierarquicamente colocado? Ou exatamente. Não? Dentro do domínio existe várias. Inclusive, ele utiliza essas terminologias, né? Das caatingas, das características das diversidades florísticas e fisionômicas. E no período seco, dependendo do setor, nem toda caatinga perde a sua folhagem. Tem espécies realmente que permanecem, né? Então, dependendo do setor onde ela se encontra, você vai ter características totalmente diferentes do que a gente consegue da caatinga acinzentada, a caatinga seca, né? Porque vai depender dos fatores climáticos, de altitude. Eu vou pegar dois exemplos aqui bem rapidinho. No estado do Ceará, a gente tem a Serra de Baturité e a Serra das Matas. O fator altitude, para ter as condições, é a mesma. Mas só em virtude de estar mais distante do oceano, as condições de umidade não possibilitam o desenvolvimento de uma vegetação mais expressiva. Mas do ponto de vista topográfico, características climáticas são praticamente iguais. Mas o reflexo na paisagem é totalmente diferente. Enfim, é muito interessante quando a gente consegue pincelar fazer essas comparações. Inclusive aí no estado de Minas Gerais, com certeza vocês dominam isso aí de forma muito mais expressiva das paisagens. Porque Minas Gerais também tem que lembrar que tem aquela região ali do Vale do Jequitinhonha, né? Inclusive que eu estou doido para ir conhecer aquela porção territorial. Não sei se vocês conhecem, mas me falaram que é bem interessante também do ponto de vista geológico e geomorfológico, inclusive climático, né? Isso. Lá tem a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que também tem o curso de geografia por lá, né? Então, o professor Douglas Strahler é o coordenador do curso. Ele é filho do climatologista chamado Rui Bran, que aparece muito aqui nos noticiários de previsão do tempo. Que coisa boa, excelente. Foi aluno de vocês também? Hã? Foi aluno aí da UFV? Não, o Douglas não. O Douglas se formou, estudou na Unesp de São Paulo. Foi de São Paulo, né? Isso. Bem, pelo que eu percebi, não tem mais nenhuma questão, professor. Eu que agradeço aí mais uma vez a sua disponibilidade, né? E você já passou aí no vídeo o seu e-mail. Caso alguns alunos tenham interesse, podem procurá-lo, né, via e-mail ou redes sociais. Professor, mais uma vez agradeço e espero que hoje, né, aí segue aí o e-mail do professor também, está no chat,
para que vocês possam ter uma visualização desse Brasil, né? Já falamos sobre os Pampas, e hoje falamos sobre as Caatingas, e também do seu atual aproveitamento econômico, que são os parques eólicos, que vêm crescendo, né? Talvez agora não na mesma velocidade, por conta aí das nossas instabilidades políticas, mas o investimento vem ocorrendo, né? E daqui a pouco, quem sabe, substitua as termoelétricas, que são aí sempre colocadas como justificativa do aumento do preço da energia elétrica, né? A contradição não acontece só aí debaixo da ventoinha, né? Do ventilador do parque eólico, mas também em outras regiões do Brasil, né? Exatamente. Lembrando que o estado de Roraima ainda não é integrado ao Brasil, né? Energeticamente falando, ele é ligado à Bolívia. Bolívia não, à Venezuela. Venezuela. E aí não adianta ter discurso de independência, falar que a Venezuela é isso ou aquilo, porque a gente também precisa dela para sobreviver enquanto país, enquanto fonte energética. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez, professor. Estamos aí à disposição caso necessite de alguma coisa, estamos aí para ajudar também. Maravilha, professor Edson. E aos demais que assistiram até o fim. Excelente. Desejo muito sucesso a todos os nossos alunos e alunas. Mantenham o foco e o comprometimento com os estudos e, particularmente, na defesa da nossa geografia. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês também.